Olá, meus maravilhosos e maravilhosas, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tudo ótimo, graças a Deus. E aí, como é que tá esse coraçãozinho? Provavelmente você que me escuta agora deve ter passado por alguma situação desconfortável em um relacionamento. Encerrar ciclos nem sempre é uma missão fácil, pois deixa muitas sequelas e feridas que se arrastam por dias, por meses, por anos, depende da intensidade, né, de cada um, de como aconteceram as coisas. Por isso que eu venho contar para vocês mais uma história. É uma história baseada em fatos reais. Espero que vocês possam aprender mas, né, ouvindo o relato dos outros e se tornarem mais fortes para as experiências de vocês. E o mais importante, nunca deixem de acreditar no amor e não se fechem por medo de se machucar. A dor existe, mas o sofrimento é opcional. Uma hora vai dar certo, acredita. Antes disso, roda a vinheta. Então, meus maravilhosos e maravilhosas, hoje vou contar a história de Emily e Júnior. Emily era uma moça muito sorridente. Sempre estava com um sorriso escancarado em seu rosto. Era gentil, amável e muito comunicativa. Quem a via nunca imaginava as situações horríveis que ela passava em seu relacionamento. Emily era casada há 9 anos com um homem que falta até palavras para descrever o quanto ele era cruel com ela. Emily não poderia ser quem ela era. Tudo incomodava, tudo era motivo de discussão. Emily fazia o possível para passar despercebida. Ela não aguentava mais aquela rotina tão cansativa todos os dias. E a partir disso, ela começou a passar mais tempo no trabalho para evitar essas discussões que aconteciam com frequência. Ela trabalhava em um prédio muito alto, o mais alto da cidade. E sempre quando ela terminava o serviço, ela ficava conversando com os seguranças do local. Era altos papos. Nisso, ela conheceu Júnior. Júnior era um rapaz muito de boa. E a Emily acabou criando coragem de falar com seu esposo e pedir o divórcio, porque ela não aguentava mais toda aquela situação. O esposo não reagiu nada bem a tudo isso, mas Emily estava muito decidida do que queria. Pegou as suas coisas e foi para casa da sua mãe. E nisso, o Júnior, que já a conhecia do trabalho, começou a segui-la nas suas redes sociais. E eles começaram a conversar bastante. Júnior tinha terminado recentemente. Também era um relacionamento muito difícil. E os dois começaram meio que se consolar. Era um ombro amigo. Era alguém que poderia dividir aquilo que machucava sem sentir medo da reação, do julgamento. Parecia que tudo se encaixava perfeitamente. Até que um dia, Júnior criou coragem e convidou Emily para sair. Era um dia de domingo, um dia lindo de sol. E foi assim um dia de muita alegria. Júnior levou Emily para um piquenique em frente de uma bela lagoa. Eita, que lagoa bonita! Aí chegou um certo momento que Júnior não aguentou, né? E quis beijar a Emily. Aí a Emily se afastou e pediu para ele um pouquinho de paciência. Apesar dela estar separada de corpos,
ainda tinha o papel do divórcio, que não tinha saído, e era algo que prendia ela ao antigo relacionamento. Então, ela preferiu resolver isso para depois, de fato, se relacionar com ele. E tudo bem, Júnior entendeu o lado dela e eles terminaram o dia dando um longo abraço. E assim, foi um abraço que parecia encontro de almas. Foi um abraço gostoso, sabe? Aquele abraço que acalenta não só o corpo, mas a alma. Emily saiu totalmente renovada. E com o passar dos dias, saiu a notícia tão esperada. Finalmente, o papel de divórcio saiu e a Emily foi correndo contar a novidade para o Júnior. Quando ela chegou, o Júnior não estava muito legal, sabe? Ele estava muito diferente, distante até. E ela foi contar, né, para ele que finalmente a carta do divórcio tinha saído. E ele jogou um balde de água fria nela. Desculpa, Emily, mas hoje à noite eu vou conversar com minha ex e provavelmente a gente volte. Como doeu. Emily ficou totalmente sem chão. Mal tinha se recuperado da dor do primeiro relacionamento. O segundo veio dando essa rasteira nela. Emily, com lágrimas nos olhos, falou: tudo bem, né? Se é o que você quer, se ela te faz feliz, não perda nem mais um minuto. E ela saiu e Júnior não se importou muito com a reação dela. Emily chorou praticamente por 2 semanas. Não estava conseguindo dormir bem, não estava conseguindo se alimentar bem. Até que ela cansou dessa situação e decidiu nunca mais sofrer por homem nenhum. Que nenhum homem merecia o sofrimento dela daquela forma. Ela era muito mais que tudo aquilo e ela ia dar um jeito naquela situação toda. Então ela se arrumou, colocou um salto, colocou um batom vermelho, enfim, ficou belíssima e foi trabalhar. Quando ela chegou, a primeira coisa que aconteceu foi cair uma mensagem para ela. E ela foi verificar e era do Júnior. Ele tinha mandado para ela: nossa, você está belíssima hoje, com um sorriso radiante. Estou com saudade de você. Eita, que a postura da Emily foi embora na mesma hora. E aí ela mandou mensagem para ele, perguntando como é que ele estava. E nisso, ele convidou ela para subir para o terraço. Ele queria mostrar uma coisa para ela. Tudo bem. Emily aceitou e eles subiram juntos. Quando chegou lá, Emily ficou encantada com a visão. Nossa, tudo era muito lindo. As casas, as luzes, o mar. Nossa, era uma vista que, assim, dispensa descrição. E eles ficaram conversando. O Júnior falou sobre o relacionamento dele, que a namorada dele estava viajando, que ele não estava confortável com essa situação. Emily tentou mudar de assunto por conta que ela foi bem sincera com ele, disse que tinha sentimentos por ele e que falar sobre aquilo machucava muito ela. E tudo bem. Novamente ele tentou beijar ela e ela disse não, né, que não era certo. Ela sabia como era ser traída, como isso era difícil e ela não queria fazer ninguém passar por isso. E
O Júnior disse para ela que achava que isso não era errado, por conta que era algo bom. Né? Ele se sentia muito bem quando estava com ela e sentia que ela também, né, se sentia confortável com ele. Então, por que tudo isso? E Emily não aceitou de jeito maneira e falou para ele que queria ir embora. E Júnior ficou tentando segurar, né, a situação, mas Emily não deu abertura para ele. Emily foi embora e Júnior foi atrás dela e no momento de insensatez, a Emily acabou beijando o Júnior. E foi assim, um beijo cheio de amor, de saudade, de vontade, de desejo, mas ao mesmo tempo foi um beijo de culpa. E Emily, assim que percebeu o que ela estava fazendo, soltou ele e saiu sem olhar para trás. Quando ela chegou em casa, tinha várias mensagens do Júnior. E ela ficou, assim, super chateada com a situação. Por ela, né, ter reagido dessa forma. E as mensagens diziam que ele não sentia que era errado por conta que entre os dois existia sentimento. E ele queria muito, né, ter ela na vida dele. E ela perguntou para ele, né, o que é que ele ia fazer em relação a isso. Se ele ia terminar com a namorada. E ele falou que não, porque amava muito, muito a namorada. Mas ao mesmo tempo gostava de ficar com ela. E a Emily foi bem sincera com ele a dizer que ela saiu de um antigo relacionamento exatamente por questões como essa. De não poder ser quem ela era de fato, de não ter um espaço de atenção, de carinho, de reciprocidade, para aceitar, né, ser amante dele. E aí ele perguntou o que é que ela queria que ele fizesse. Então ela disse, não me manda mensagem e esquece que eu existo. Emily novamente passou dias difíceis. Foi assim uma fase que ela não tinha mais aquele sorriso no rosto, meio que o olho tava com a luz apagada, sabe? E foi se passando um dia após o outro, e ela foi começando a ser quem ela era de fato. Novamente sorridente, simpática, até que ela soube uma notícia que a deixou desesperada. Júnior tinha sofrido um acidente de moto e estava em coma no hospital. E as únicas informações que ela conseguia ter era por meio dos outros amigos seguranças que trabalhavam junto com o Júnior. E ela sempre preocupada e perguntava, tentava disfarçar para não criar nenhum clima ruim. E o único jeito que ela viu foi de pedir um número dele para um dos amigos dele. E assim ela fez. Pediu, aí mandou mensagem para ele, perguntou como é que ele estava. E ele falou que estava no hospital, que estava se recuperando, que tinha passado uns dias de coma, mas já estava voltando à consciência e que tinha sentido muita falta dela, que ela não se afastasse dele assim e tal. E eles passaram mais ou menos uns 2, 3 dias conversando. E quando Emily percebeu que ele já estava bem, que ele estava melhor, ela resolveu excluir o número dele para não criar falsas esperanças, sabe? E assim ela fez. E depois de 2 meses que ele estava afastado do trabalho, ele voltou. Quando ela viu que ele estava novamente no posto dele, foi lá, abraçou ele. Ficou muito feliz e aliviada por saber que ele estava bem, que ele já estava trabalhando de novo. E seguiu a sua vida, sabe? Tratava ele como qualquer pessoa, parou de ter esperanças em relação a ele, porque ela viu que o Júnior, apesar de ser uma pessoa ótima, maravilhosa, ser uma pessoa que
ela acharia que seria um par perfeito para ela, não tinha os mesmos planos. E a vida é sobre isso, né? É sobre seguir em frente, é sobre ir quando o espaço não cabe, né, a gente. E a Emily foi muito sábia nessa questão. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam dessa história? Emily estava certa em relação à atitude que ela tomou? Ou vocês acham que ela deveria ter continuado, investido mais em Júnior? Então, quando a gente fala, né, em seguir em frente, é exatamente sobre cuidar do que existe dentro da gente e saber exatamente o que a gente quer. Não adianta, né, a gente tentar atropelar, forçar situações que não são convenientes com aquilo que a gente espera. Isso só vai machucar a gente mesmo, o outro, principalmente também. E com isso, né, a gente precisa ter a sensatez de entender, né, quando é para ser e quando não é para ser. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí o seu like para ajudar, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no canal. Um beijão!